já estava aqui para dar esse recado. Inclusive eu falei com a Suzy agora à tarde. Ela estava na estrada, né? Então ela falou que a previsão é chegar amanhã à tarde, se Deus quiser. Então que os irmãos lembrem de estar orando aí pela irmã Suzana, essa empreitada aí de trazer a sua mamãe para tratamento médico aqui em São Paulo. Ok? Então, boa noite mais uma vez a vocês. Vocês parecem que estão desanimados, estão cansados. O Arthur está cansado ali. Para o Arthur capotar é difícil, né? Tem que estar cansado mesmo. Eu também estou bastante cansado. Essa semana, creio que a maioria dos irmãos sabem a correria que foi, né? Que tem sido, né? Que foi, não, tem sido, né? Por um lado, já adiantou bastante coisa da nossa mudança. Por outro lado, tem só começado. Então, a maioria dos irmãos sabem que nós nos mudamos aqui para Ermelino. E essa noite vai ser a primeira noite que a gente vai dormir na casa nova, né? Que a gente vai tentar, pelo menos. Colchão já tem lá no chão, então já dá para dormir. Então, a correria tem sido grande desde o início da semana. Essa semana, a partir de amanhã, aí eu tenho que terminar de reformar a outra casa para poder entregar a imobiliária. E assim vai a correria das mudanças. E as mudanças fazem parte da nossa vida. Então, em meio a essa correria, quando eu pensando o que trazer de palavra para os irmãos, assim como quando eu sugeri lá que a gente ia ter o culto nos lares, e eu brinquei que o tema do culto lá na casa do Francisco ia ser removendo os entulhos, né, que estava no meio da reforma da casa. Eu brinquei com a minha esposa e falei, a minha mensagem hoje à noite vai ser sobre mudanças. E é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite com vocês. Sobre a importância de querer mudar. O desejo de querer ter uma vida melhor. Eu quero compartilhar com os irmãos e peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos 10, a partir do verso 46. Então diz o seguinte aqui na minha tradução. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levanta-se. Ele está o chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar? Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Senhor. Que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações, Senhor. Que nós possamos ouvir a Tua voz e possamos sair daqui transformados, renovados pela Tua palavra. E é no Teu nome que eu oro, no Teu nome que eu agradeço, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Então a mudança faz parte das nossas vidas. E é muito difícil a gente parar para pensar em mudar. Mesmo que seja uma mudança para melhor. Porque a gente fica acomodado, a gente fica confortavelmente naquela situação que a gente se encontra, muitas vezes. Aqui a história de Bartimeu fala
que quando Jesus ia passando com seus discípulos, uma grande multidão acompanhava eles. E tinha uma pessoa chamada Bartimeu que estava, e aqui fala exatamente, ele estava sentado à beira do caminho. Muitas vezes a gente até reconhece a importância de se ter uma mudança na vida. Mas muitas vezes a gente está sentado à beira do caminho. É muito confortável ficar naquela situação, mesmo que aquela situação muitas vezes sejam situações miseráveis, situações deprimentes, situações tristes. E a gente vê situações de diversas maneiras, diferentes, mas a gente passa pelas ruas e a gente fala, como é difícil alguém viver daquela forma. Mas às vezes tem situações que estão ao nosso alcance e a gente está sentado à beira do caminho, confortavelmente sentados. Aqui a história fala que Bartimeu estava sentado à beira do caminho quando Jesus passava com uma multidão. E pensando em mudança de vida, pensando em qualidade, pensando em melhoria, Bartimeu, que era um cego de nascença, que vivia aquela deficiência dele, ele estava ali acomodado, ele era um mendigo profissional. Sabe aquela profissão? Qual é a sua profissão? Eu sou mendigo. Sim, se torna profissão porque ele estava sentado à beira do caminho, acomodado, escorado na situação que ele vivia. Eu não posso fazer nada, eu não tenho ninguém, eu não tenho o que fazer, não posso mudar de vida. Pela minha limitação, se escora naquela condição e se tornou um mendigo profissional, morador de rua da comunidade local. Eu falo dessa forma, meus irmãos, porque logicamente é difícil para quem tem uma limitação, como por exemplo a cegueira. Eu conheci gente que tinha, né, porque já faleceu, já está nos braços do nosso pai. O Sebastião, não era o Nego, mas era o Sebastião. Ele tinha a cegueira, e o Sebastião todo dia ele ia trabalhar, pegava o seu ônibus sozinho. O Sebastião trabalhava, fazia vassouras, e se você quisesse comprar uma vassoura de qualidade, você comprava uma vassoura com o Sebastião. Uma vassoura que durava. Eu ouvi, por exemplo, também, não sei qual era a marca de carros antigos, e conversando com outra pessoa, e não sei se procede, mas essa pessoa me falou que essa montadora, ela contrata cegos para o teste de qualidade final dos seus carros. Parece meio estranho, né? Mas quando a pessoa tem uma limitação, como a cegueira, e Deus dá condições para ela ser melhor no tato do que a gente. E o cego ia lá e passava as mãos para ver se tinha alguma imperfeição na pintura. Esses cegos eram contratados. Então é óbvio que é difícil, a situação social no país está difícil para nós que, entre aspas, somos perfeitos, não temos limitações físicas. Imagina para alguém que tinha uma cegueira física. Então aquele mendigo estava ali sentado à beira do caminho, confortável. Mas quando ele ouviu, a história fala que ele ouviu falar de um tal de Jesus. Esse Jesus que podia modificar a sua vida. Esse Jesus que poderia dar uma qualidade de vida melhor para ele e ajudar ele a sair daquela situação, mesmo que ele estava acomodado. Mas ele pensou, eu posso melhorar a qualidade da minha vida. Porque a oportunidade está passando aqui na minha frente. E para nós termos uma mudança de vida, a primeira lição que a gente tira dessa história, baseado na história de Bartimeu, é que para você mudar de vida, para você melhorar a qualidade da tua vida, para você ter uma mudança ao lado de Jesus, você precisa querer mudar.
Muitas pessoas, e a gente verbaliza isso muitas vezes, e a segunda-feira, coitada, é a mais prometida em relação a isso. Eu queria tanto fazer um regime. Você já está até falando no passado, né? Você quer tanto que você já fala até o verbo no passado. Eu queria tanto mudar meus hábitos alimentares. O primeiro passo para que você tenha uma mudança de vida é, de fato, você querer mudar. Você reconhecer que você precisa dessa mudança. Às vezes Deus coloca situações e pessoas vêm e falam para você, você precisa mudar nisso, você precisa mudar nisso, você precisa mudar. Eu não preciso mudar nisso. Talvez seja Deus falando através de situações, através de pessoas, através de algo que te incomode, que você precisa mudar. Mas você não reconhece. E de fato, se você não reconhecer, se você não quiser, se você não desejar no íntimo do teu coração, como Bartimeu desejou, você não vai mudar. O primeiro passo para a mudança é você querer mudar. Sabe aquela tua parcela de esforço? Você fala assim, eu quero muito um carro novo, eu quero muito uma casa, eu quero muito um emprego melhor, eu quero muito que o meu marido mude o jeito de ser dele, eu quero muito que a minha esposa mude o jeito de ser dela, eu quero muito que meu filho seja uma pessoa melhor. Mas você tem desejado essa mudança? Você tem feito por onde que essa mudança ela realize-se no dia a dia? Você verbaliza que quer uma mudança, mas você continua sendo uma esposa ríspida. Você continua sendo uma mãe que não demonstra o carinho com o filho. Você continua sendo um péssimo funcionário. Você continua sendo um péssimo vizinho. E a gente verbaliza, eu quero mudar. Mas a mudança não vem, porque a gente não reconhece que precisa de mudança. Bartimeu, ele usou daquela oportunidade, e a palavra fala que Jesus passava com seus discípulos, com uma grande multidão que estava saindo da cidade, e Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, mas quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, aquela pessoa que podia modificar a sua vida, a oportunidade estava passando à sua frente, ele falou, é agora que eu vou mudar. Ele desejou no seu coração essa mudança e ele fez a sua parcela de esforço. Então ele começou a clamar por Jesus. Ele começou a pedir que Jesus modificasse a sua vida. E aí aqui, nesse momento, a gente tira uma outra lição em relação à mudança de vida que a gente precisa ter constantemente. E que Bartimeu enfrentou isso. E que muitas vezes, quando a gente passa por essa etapa de querer, de desejar, de buscar, de realizar nossa parcela de esforço, aí vem as situações das multidões contrárias àquilo que a gente tem desejado. Quando Bartimeu ele começou a chamar por Jesus, ele agora já trabalhou aquilo no coração dele, ele entendeu que ele precisava mudar, ele reconheceu a oportunidade, o momento especial que ele estava vivendo, ele quis aquilo para ele. Mas aí a palavra fala aqui, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí no verso 48 fala que muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Quando você deseja uma mudança, quando você reconhece que precisa dessa mudança, quando você reconhece que essa mudança é importante para você, que vai te trazer talvez uma qualidade de vida melhor, às vezes acontecem multidões de pensamentos contrários, multidões de situações contrárias, uma maré contrária àquilo que você tem desejado agora no teu coração. Aquilo que você reconhece como bom para você, você tem que nadar contra uma maré, contra uma multidão. Tentar entrar no metrô, no horário de pico, lá na Sé,
na hora e numa porta errada, onde todo mundo vai estar saindo e fazendo a baldeação. É um desafio tremendo. Porque aquilo que agora você reconhece no teu coração como necessário, como importante, como crescimento, as multidões contrárias vêm até você. E essas multidões, elas podem aparecer de diversas formas. Pode ser o teu colega de trabalho e falar, para com isso. Isso aí é bobagem, isso aí você não precisa dessa mudança. Você não precisa dessa nova vida aí com esse tal de Jesus. Você não precisa ir lá para a igreja para dar o dízimo, para pagar o salário do pastor. Você não precisa ser extorquido por igreja. Você não precisa ser alienado. E você começa a ouvir multidões contrárias àquilo que você já desejou no teu coração. E Bartimeu não foi diferente, e no início do texto fala que multidão acompanhava, e parte dessa multidão, ou seja, muitas pessoas, quando ele começou a clamar por Jesus, e estava aquele cortejo, aquela serenidade, as pessoas acompanhando o Filho de Deus. Mas aí vem um louco lá, um mendigo profissional, que já era conhecido de todo mundo. Ô, fica quieto aí que você está atrapalhando, rapaz. O negócio está sério aqui. Está todo mundo concentrado, acompanhando Jesus, e você incomodando os outros, por causa de um pensamento seu, de um desejo seu. E as multidões contrárias, Bartimeu, além de desejar mudar, ele escolheu agora não ouvir as multidões contrárias àquilo que ele já tinha desejado no coração dele. Podia ser um empecilho agora para Bartimeu. Talvez pode ser um empecilho para a tua vida nesse momento, quando você se enche de gás, né? Sabe aquela pessoa, aquele amigo que vem conversa com você e fala, Francisco, você precisa mudar, Francisco. Samanta, você precisa mudar. Jaime, você precisa mudar. Aí você se enche de ânimo e fala, realmente, o Joãozinho tem razão, eu preciso mudar. Aí quando vem o primeiro empecilho de uma multidão, que de repente pode acontecer, no primeiro, muitas vezes a gente já esmorece. No primeiro, muitas vezes a gente já enfraquece, aí a gente vai murchando, a gente muda até a postura do nosso corpo, né? Aí começa a andar cabisbaixo. Porque vem uma multidão contrária àquilo que você tem escolhido no teu coração. Uma mudança para melhor. E aí o cego Bartimeu, mesmo com todas as pessoas que estavam ao seu redor, com aquelas pessoas que o repreendiam, para que ele ficasse quieto, ele gritava ainda mais, ele insistiu na mudança que já tinha sido trabalhada no seu coração. Quando vierem forças contrárias, quando vierem situações, quando vierem pessoas, quando vier qualquer tipo de impedimento para a mudança que você precisa ter na tua vida, talvez uma mudança com Jesus ao teu lado, como foi o caso de Bartimeu. Talvez pessoas que vão te desanimar. Talvez pessoas que vão colocar bobagens na tua cabeça. Você tem que continuar acreditando. E continuar, dessa vez, não mais cego, mas ele escolheu ficar surdo para as forças contrárias daquela mudança que ele acreditava piamente que poderia acontecer na vida dele. Aí a gente tira outra lição. Quando Bartimeu ele desejou uma mudança na vida dele, ele não ouviu as forças contrárias, mas ele foi no caminho certo. Ele exclamou a frase certa, da maneira correta, na hora certa. E mesmo diante dessas forças contrárias, a palavra fala que Bartimeu, ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez a mudança que precisa acontecer na tua vida, meu irmão, meu amigo aqui esta noite. Talvez você não tenha ainda percebido que você precisa mudar para melhor. Talvez você ainda esteja preso às forças contrárias, às multidões de pensamentos negativos, às multidões de pessoas que te colocam para baixo,
as multidões de situações que acontecem para impedir aquela mudança que você precisa e que você já desejou no teu coração. Mas para acontecer essa mudança de fato, essa mudança para melhor na tua vida, você tem que clamar: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas vezes a gente busca caminhos alternativos? Quantas vezes a gente está inserido na comunidade do corpo de Cristo? Seja a Igreja Batista Memorial Jardim Matarazzo, seja outra igreja batista, seja outra igreja qualquer, da qual reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da tua vida. Na hora H, na hora que a gente precisa, a gente clama por qualquer coisa, mas a gente esquece de clamar a Jesus, Filho de Davi, que tenha misericórdia das nossas vidas. Que você nessa noite, você reconheça que você precisa de uma mudança. Que você possa clamar da maneira correta, com convicção, com fé: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.